Boa noite, estamos aqui com mais uma live do Instituto Superação, hoje com a campeã mundial. Vamos receber hoje uma campeã mundial na nossa live do Instituto Superação, a Alessandra, e que estará com a gente. Vamos esperar a Alessandra entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo do Instituto Superação. Estamos hoje recebendo uma medalhista de ouro em Mundial e medalhista em Olimpíada. Vamos lá, vou procurar a Alessandra. Aí, Alessandra. Ei, Alessandra. Oi. Boa noite, tudo bem, Flávio? Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite do Instituto Superação. Fico honrada de estar falando, bater um papo com vocês. Acompanho vocês já há um tempo sobre o Instituto e parabéns pelo trabalho e por ajudar essas crianças a sonharem e ter uma chance de jogar basquete, porque o basquete, como você sabe, é a minha vida, né? Pois é, que bom a gente estar recebendo, a honra é nossa de estar recebendo você hoje aqui para esse bate-papo. Nós estamos fazendo essas lives porque nesse tempo difícil que nós estamos passando, é muito importante passar esse conhecimento e essa experiência dos jogadores para os meninos do Superação, mas pela primeira vez nós vamos ter a honra de ter uma campeã mundial e medalhista olímpica aqui com a gente. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal e nós aqui estamos honrados com a presença de vocês, porque você sabe que o Instituto Superação hoje ele está em 26 escolas de São Paulo e Minas Gerais. Hoje nós temos mais de 1.200 meninos de escolas públicas, mais as equipes competitivas que disputam o Campeonato Paulista, e muitos dos nossos seguidores que vão estar com a gente aqui são os nossos alunos. E esses alunos é que vão estar hoje fazendo perguntas para você, para que a gente possa ter um pouquinho da sua experiência, da sua grande experiência no basquete, tá? E falar também de tudo aquilo que o basquete te deu e o esporte te proporcionou. E nós vamos começar justamente com isso, Alessandra. Nós vamos começar com como é que o esporte e o basquete entrou na sua vida. O basquete entrou na minha vida, na realidade eu sou de São Paulo, capital, do centro da Bela Vista, é o bairro Central, para quem não conhece, para o pessoal aí de Minas, que não sabe onde que é. E eu perdi minha mãe com 4 anos de idade e meu pai com 14 anos. Então eu sou órfã desde a adolescência. E a minha infância foi um pouco conturbada, porque quando eu perdi minha mãe, aí eu fui para casa da minha avó, aí eu tive uma madrasta que é o meu irmão, eu tenho um irmão mais novo que não é filho da mesma mãe, e ela morreu também, ele foi adotado. Então eu tive bastante problemas familiares na minha infância. Eu fui morar com a minha avó morreu quando eu tinha 6 anos de idade também. Então, quer dizer que na realidade, eu agradeço o esporte por causa disso, por estar numa família estruturada, não na realidade por perder meus pais, aí depois vai para casa de um tio, vai para casa de outro tio. E nisso, quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais eram altos. Minha mãe tinha 1,80, meu pai 1,85 e meu pai 1,92 de altura. Então, quer dizer, eu já tinha com 6 anos de idade quase 1,60. Quando eu fui alfabetizada até na época da década de 80, ninguém ia para a escola com 5 anos e meio, ainda mais escola pública, né, Flávio? Eu fui alfabetizada com 5 anos porque eu era muito grande. E nisso, na escola pública, com 10 anos de idade, o professor de educação física me jogou na quadra. Eu era bobona, porque eu era uma criança. Eu era só adiantada na escola, mas eu era uma bobona, porque eu era um bebê praticamente. Tinha só e altura. só tinha tamanho.
Só tamanho, mais nada, magra, cabeça e joelho, mais nada. E nisso, o que aconteceu? Eu comecei handball, vôlei, basquete e atletismo. O primeiro que saiu foi o atletismo, porque no segundo dia de treino nós já tinha no CP USP, porque eu morei atrás da USP. Isso também foi um fator muito bom na época. Você morar atrás da USP nos anos 80, até hoje, as crianças têm mais privilégios, né? A questão de introdução ao esporte, mesmo numa cidade como São Paulo, capital. E nisso eu fui na prova de 800, quase morri, deu primeiro, depois desisti. Não porque eu não gosto de atletismo, mas não estava preparada naquele momento, vendo hoje. Handball também não me identificava com o handball, porque o professor já não me identificava. Você sabe muito bem que as crianças se identificam com o grupo, quando elas vão começar a fazer alguma atividade, até mesmo no estudo, na escola em geral. E eu saí do handball porque também não eram minhas amigas de classe, não era o grupo que me identificava. Eu fiquei no vôlei e no basquete. Basquete era o meu grupo que eu me identifiquei mais, que tinha meninas mais da minha classe, e o vôlei porque me chamaram porque eu era alta e tinha algumas meninas, eu gostava do professor. Com 12 anos de idade, eu fui chamada para jogar em Sorocaba na época, só que foi quando minha família, nós voltamos a morar os 3 irmãos juntos com o meu pai. Aí meu pai não deixou eu ir, porque eu já jogava campeonatos escolares, de clube, daqueles clubes da prefeitura que existem em São Paulo, mas hoje não tem mais esses campeonatos. E nisso, meu pai recusou a minha ida, e aí eu fui jogar vôlei federada no São Paulo. Eu fui 2 anos federada a vôlei, dos 12 ao 14. Quando meu pai morreu, eu voltei pro basquete, eu fiquei no basquete. O que aconteceu? Eu passei num teste, eu fui fazer um teste, foi dia 13 de junho, não posso nunca esquecer esse dia também, por isso que a minha camisa foi 13, em Piracicaba. A Heleninha virou, não, ela não sabe muita coisa, porque eu já era federada vôlei, eu não treinava tanto basquete, treinava escondido escolar só, mas vocês sabem, nível escolar não é federação, não é alto rendimento, e estava ali porque era o meu grupo escondido. Eu treinava 3 dias basquete, vôlei, e 2 dias eu treinava basquete ali na escola, na educação física também, para não estar longe do meu grupo. E que elas não queriam, né? Porque eu era a menina mais alta. E nisso eu passei, aí eu saí de São Paulo. Ali começou, sinceramente, a minha vida dedicada ao basquete. Também porque eu ganhava uma ajuda de custo, que ajudava a sustentar meus irmãos e a mim também, né? Era pouca ajuda de custo, eu não lembro, mais ou menos, acho que era meio salário mínimo. Não reclamo, porque era um lugar que eu tinha para dormir, eu treinava 8 horas por dia. Não foi fácil o começo, porque eu tinha que recuperar tudo isso. Depois de 2 anos, eu estava já na minha primeira seleção, que foi em 91, Seleção Olimpíada da Juventude. Depois de 3 anos, então eu não podia. E foi assim, foi com luta, perseverança. Esse foi o começo da minha carreira. Ô, Alessandra, que coisa legal, né? Porque você começou numa escola, um professor viu a sua qualidade física, te colocou no esporte e o esporte fez a diferença na sua vida. Esse é o Instituto Superação. A gente quer transformar vidas através do esporte. Eu tenho certeza que o esporte transformou a sua vida também, né? Com certeza, o esporte em si transforma a minha vida. Esse professor de educação física, o que me colocou, o primeiro que me colocou na quadra, não lembro até hoje, tinha 10 anos de idade. E eu agradeço esse professor de educação física, porque ele foi o meu salvador, né, Flávio? O que eu posso dizer? Ele salvou minha vida em vários aspectos, porque do esporte eu tirei não somente, todo mundo fala, porque fui campeã mundial, medalhista olímpica. Não, primeiramente, me fez uma boa cidadã. Segundo, me proporcionou financeiramente cuidar dos meus irmãos, porque meu irmão se formou antes de mim, eu me formei o ano passado em educação física, fez que eu conhecesse vários países através do basquete, jogando pela seleção e mesmo jogando fora, morando em outros países como jogadora, levando a bandeira do Brasil não somente como seleção, mas como jogadora em países que eu morei. E terceiro, me fez me formar na faculdade porque eu fui bolsista da Unisantana, depois eu fiz a pós no Comitê Olímpico, estou indo para o mestrado agora já pela São Judas. Então isso, quem me proporcionou tudo isso foi o esporte, não somente o basquete, porque no começo não foi somente o basquete. E eu espero que todos que estão aqui escutando essa história, pais, fãs,
alunos ou atletas de superação, entendam, não é fácil no começo. Vocês acham que eu não levei muito não, como uma vez a Paula falou. A menina que mais levou não foi a Alessandra, e aquela que mais perseguiu, aquela que foi atrás e lutou, entendeu? Então, não é fácil treinar. Eu treinava 8 horas por dia, não vou falar mesmo no começo da carreira, depois que eu fui para a Europa também, jogando Euroliga, jogando de igual para igual com as melhores jogadoras do mundo da época, até joguei contra a Taurasi está aí, ainda continua a melhor do mundo, então não foi fácil, entendeu? É superação, como diz o nome, é treinamento, é foco, não somente no treino, mas também na escola, porque faz diferença. Eu saí do Brasil depois que eu terminei o colegial, não foi antes, para correr o mundo, e voltei para fazer a faculdade, gente. Alessandra, e como que foi o início ali em Piracicaba para até chegar à seleção brasileira? Você morava numa república, estudava, treinava, tudo ali com o objetivo de já ser uma atleta de rendimento? Olha, Flávia, até então eu confesso para você, na realidade eu fui para lá, que era um modo, eu recebi como dizia a Doninha, que é a Maria Helena Heleninha, que a deusa da oportunidade passou, você já escutou. É o passarinho com a cauda ao contrário. Se você pegou, você teve sorte porque você entendeu que aquilo ali é uma oportunidade única na sua vida. Então foi isso. Eu morava numa república com quase 15 meninas, numa casa perto do ginásio do lado de Piracicaba. E treinava o dia inteiro, só treinava de manhã, começava às 8 da manhã, terminava às 11h30, depois eu treinava à tarde com o infantil e fazia até quase o juvenil, para pegar toda a habilidade, o tempo que eu tinha perdido, entendeu? E à noite eu ia para a escola, eu já fazia magistério, na época era magistério, né? Hoje falo pedagogia para dar tua aula. E eu estudei 1 ano de magistério, depois eu tive que desistir do magistério, porque quando eu fui para Jundiaí não tinha magistério à noite. Então foi o ano que eu fui para Jundiaí, quando eu fui dispensada de Piracicaba. Foi um ano incrível, vou falar para você, eu treinei muito, 8 horas por dia, não é fácil não. Tinha hora que eu ia para a escola, quase dormia na primeira aula. Não, foram dificuldades, mas isso me fez a jogadora, porque, Flávio, eu nunca pensei que eu ia jogar basquete, nunca pensei de ir para uma seleção brasileira, nunca pensei em fazer parte de um time de ponta, nunca pensei isso. Foi construído gradativamente. Então, cada degrau que foi subindo, bom, agora eu cheguei nisso e eu quero chegar naquele. Então, eu fui almejando a cada degrau, entendeu? E eu não sou de uma família que tem esportista, então é muito mais difícil, porque falo que na minha infância eu escutei, você não vai ser nada na vida, porque ser atleta é ser vagabundo. Na década de 80 você ouvia isso, não é verdade? Até mesmo quem fazia faculdade de educação física falava isso, aqueles lá são vagabundos, vão na faculdade fazer o quê? Nada, jogar bola. Olha, que história legal, porque você saiu de uma escola pública, passou por uma república, né, se formou como atleta para chegar à seleção brasileira, campeã mundial e vice-campeã olímpica. E aí a gente te pergunta, sabe, da onde veio essa superação de querer sempre mais? Veio da necessidade ou veio da vontade de ganhar, de ser algo mais, do amor que você tinha pela sua família, dos seus irmãos, de ter que ter aquela superação naquele momento, de ter algo mais para eles? Da onde que veio essa força, Alessandra? Eu acho que é da superação, né? Porque eu vi muito, imagina, Flávio, você saber o que é morte com 6 anos de idade, né? Porque eu sempre fiquei uma coisa... Eu esperei minha mãe quase 2 anos chorando todo dia à noite. Eu falava, cadê minha mãe? Minha mãe não volta. Não tinham falado para mim que a minha mãe não existia mais. Depois, ver meus irmãos, um para um lado, outro para o outro. Aí depois você escutar todo dia, esporte é para vagabunda, você não vai ser nada na vida. Todas essas, eu acho que foi mais a superação e querer mudar de vida. Não foi fácil, eu falo hoje,
eu não fico, não é vitimismo isso, mas tanto que eu não falo com a minha família por parte de pai, eu não falo, até nessa pandemia, conversando com a irmã da minha mãe, que eles, tipo, quando a minha mãe morreu, eles me esconderam meu irmão, a minha irmã também, porque não queria que nós tivéssemos contato, porque com a família da minha mãe eu não tenho muito contato, porque eles são do interior de São Paulo, sabe? A família do meu pai é de São Paulo, capital. E isso doeu muito escutar isso depois de 46 anos, né? De 41 anos, foi duro. Mas eu acho que essa superação que eu tive até hoje, que nem muitas vezes as pessoas falam, ela é louca. Não, na questão nem ser louca, que nem falava assim, eu tinha creche provisionada, mas aquela desconfiança. Ela não estudou, então falei, vou sentar na faculdade, vamos ver o que é esse negócio. Então, já que estão falando que porque é jogador olímpica, sei o que lá, porque ainda aqui no Brasil tem esse estigma, viu? Eu falo, Flávio, de você ser jogador e você vai para uma sala de aula, torce o nariz para você, ou você vai fazer alguma coisa, torce o nariz para você. Então, então, já que estão falando isso, aí até outro dia eu estava conversando e falou assim, cara, eu já fiz faculdade, eu já fiz pós. Então, quer dizer, eu quero saber o que está faltando. Não é que eu tenho que provar nada a ninguém. É até uma questão para mim mesmo, que eu não pensei que eu teria essa habilidade, entendeu? Descobrir novas habilidades, novas coisas. Mas é a vida. O Brasil é assim, infelizmente. Pessoal, se é verdade, eu vou falar, cada dia nós temos que matar um leão por dia, principalmente pessoas, não falo só da periferia, porque no centro de São Paulo também tem periferia, de uma classe mais baixa, ou tem família desestruturada, mas se vocês têm que seguir em frente, vocês têm um foco, não pode fugir dos seus sonhos e não ficar com conversa alheia. Você tem isso aqui? Porque... Falo, Flávio, você acha que quantas vezes eu não recebi proposta para sair do treino, para não vai treinar, vamos dar uma mole aqui, mesmo de jogador, vamos fazer coisa errada. E eu falei, não, eu tenho coisas para fazer, eu tenho uma família para cuidar, porque eu fui mãe antes de ser mãe, que ainda não sou mãe. É isso aí. Sempre tem alguém para te levar para um mau caminho, e você tem que ter o foco para seguir na direção certa. Né? Olha, Alessandra, já tem várias perguntas aqui para você. A primeira é do Bruno, do Sub-16, que fala qual que foi o maior desafio que você teve que enfrentar na sua carreira. Aquele que você teve que realmente pensar, você pensou em desistir, que você teve que superar. Posso te falar, quando foi depois que eu fui campeã mundial, eu fiquei um tempo, que vocês sabem, né, no feminino esse negócio de patrocínio, ficar sem time. Foi depois, até então foi depois da medalha olímpica, foi entre 96 e 97 que eu fiquei sem time. Aí eu recebi uma proposta para ir para a Europa, foi o momento mais difícil, eu falei, eu preciso me sustentar, eu tenho irmãos para cuidar, tudo bem que a minha irmã já estava jogando, ela morava em Jundiaí, morava na República, tinha um salário dela. Mas eu tinha um irmão atrás de mim. E eu falei assim, porque o meu irmão ficou um tempo, ele não morava comigo, e eu achei meu irmão 96 jogado no meio da rua, num bairro em São Paulo, porque uma vizinha achou. É uma história muito louca que até hoje eu não entendo. E eu falei, eu tenho que ganhar dinheiro, sou somente eu, e esse momento foi duro, porque eu tive que sair do Brasil, né? E, na realidade, meu irmão, eu tinha uma pessoa que cuidava do meu irmão em Santa Bárbara do Oeste, que eu morei lá, foi o último time que eu joguei no Brasil, aluguei uma casa lá, ele ficou lá. E foi o momento que uma diretora de escola falou que ia até me denunciar para o conselho tutelar, porque eu deixei um menor fora do... eu estava morando no exterior, descobriram na escola, mas ninguém sabia. E deixei porque ele faltou um mês, porque ele ficou doente, eu também não sabia, eu estava fora, em viagem, jogando na Europa, na Itália, até Euroliga, essas coisas. E quando eu voltei para o Brasil, eu recebi um chamado da escola, e eu cheguei na diretora e falei assim, não, é o seguinte, se você falar, eu falei assim, você quer mais um ladrão na FEBEM, me desculpa. Eu falei, eu estou tentando dar o máximo que eu posso para o meu irmão, se você me denunciar, você está tendo uma pessoa muito errada com a minha pessoa, porque eu não estou fora do Brasil porque eu quero, é porque eu preciso ganhar dinheiro. Que história legal, porque isso acontece mesmo, viu? Denúncia sem saber a história daquilo que acontece, e você salvou o seu irmão, levando oportunidade para ele
fora do Brasil, porque aqui não tinha com relação... Como que é o esporte é difícil, né, Alessandra? Porque depois de ser campeão olímpica e mundial, não tinha emprego aqui, teve que ir correr o mundo fora. E você realmente correu o mundo fora, porque você jogou em quantos países? Tem até uma pergunta aqui, ó, deixa eu ver de quem que é. De quantos... aqui, ó, o Rodrigo Prado está te perguntando aqui quantos países você jogou. Cara, eu joguei muito, eu fui a cigana, joguei em 10 países em 15 anos. Eu joguei, vou até falar que vão perguntar, eu joguei na Itália, França, Espanha, Turquia, Hungria, Eslováquia, Romênia, Rússia, Coreia do Sul e Estados Unidos, que eu fiz também WNBA. Eu joguei, só não joguei no basquete da Oceania e no africano. O resto dos outros continentes eu conheço a diferença das escolas de basquete feminina, até de categoria menor, de vários países que têm algumas características diferentes, mesmo dentro da Europa. E Alessandra, nesses países todos, preconceito? Eu falo que o Brasil tem mais preconceito do que fora do Brasil. Aqui no Brasil tem muito, mas falando assim, na questão de preconceito, dizendo racial, ou essas coisas, como falam, que acontece muito no futebol, eu nunca tive esse preconceito, vou falar a verdade. Os países que, mesmo jogando na Rússia, eu não joguei em Moscou, eu joguei em Kazan, mesmo quando eu joguei na Hungria, eu não joguei em Budapeste, eu joguei numa cidade pequena, eu joguei em Sopron, na fronteira com a Áustria, na Eslováquia, eu joguei no meio do monte lá em Rosenberg. Eu fui sempre bem tratada, lógico, tem pessoas como eu cheguei no leste Europa, tinha pessoas que nunca tinham visto uma pessoa negra também, principalmente crianças, então passava a mão, era uma curiosidade, não era uma questão de falta de educação ou ser racista. Logicamente, tem lugares que são racistas, mesmo em vários países que eles avisam até para você não ir. Então, você já tem a cartilha de aonde você ir, aonde você não ir, como aqui no Brasil também, né? Então, não tive problema disso, até problema de ser mulher, não tive. Logicamente, tem algumas piadinhas de mau gosto, mas você tem que pôr respeito e pôr a pessoa no local dela. Ô, Alessandra, mas foi um aprendizado de vida, né? Vivenciando a cultura de vários países e a língua também, né? Quantas línguas você fala hoje? Eu falo 4. A minha segunda língua não é inglês, todo mundo pensa, é italiano. Eu falo italiano, inglês, espanhol e um pouquinho de russo. O russo eu misturo com o sérvio, croata, porque a madrelíngua é o russo, né? Como eu morei nesses países, eu morei na década de 2000, 20 anos atrás, então muitas coisas, até hoje, em cidades pequenas, eles não falam inglês ou não falam uma outra língua, e até para você ir no supermercado, sobreviver, você tem que saber. E, Flávio, eu deixo até aqui uma dica para os atletas aí, ó. Pessoal, esse negócio, porque é diferente, nós estamos num mundo globalizado. Na época que eu fui, eu peguei o dicionário, eu pegava o dicionário, eu comprava o dicionário mesmo, português com russo, eu tenho um monte, achei outro dia português com eslovaco, eu tenho até português com turco, que eu joguei na Turquia também, que eu tenho esquecido de falar. E levava e assistia desenho e tentava falar. Eu não fui na escola para falar nenhuma das línguas, eu agora estou aperfeiçoando o meu inglês porque eu quero fazer o TOEFL, até para aprimorar mais, mas eu falo bem, eu leio, escrevo, comunico, isso aí é de menos. Mas, pessoal, e outra coisa, quando você for para outro país, nós estamos na época da internet, como aqui, ó, tá vendo essa tecnologia? Vai no Google, procura os pontos históricos, estuda a língua do país, estuda a história. É importante para você entender o país que você está indo, até determinada região aqui no Brasil, que nós somos um país que são dimensões continentais. Para você entender o que está acontecendo no Nordeste, por que eles agem daquele jeito, por que o café da manhã é daquele jeito, vocês têm que saber da história, ou por que aconteceu. Então, isso me ajudou muito, porque eu adoro, eu amo história. Então, ler, saber sobre o comportamento, escutar depoimentos das pessoas locais,
e tudo, escutar, não tive problema com isso, entendeu, Flávio? Então é uma dica que eu estou dando, até todo mundo, porque os Estados Unidos, com cuidado que tem Estados Unidos ou Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, entendeu? Então são coisas diferentes. E mesmo como no Brasil, o Brasil dentro do Brasil. E para nós entendermos muitas coisas, nós temos que ir nos fatores históricos. E isso é muito legal que você está falando, porque isso aí é um aprendizado para os nossos seguidores aqui e também para os nossos alunos que estão nos assistindo agora, a importância de você aprender uma cultura nova, aprender a língua, porque isso tudo vai te fazer, né, bem lá na frente. Então, quanto antes você souber, melhor vai ser a sua adaptação a essa cultura e essa questão da outra língua que você estiver vivenciando ali naquele momento. Então, isso é um aprendizado para quem está hoje aqui querendo ser, porque o mundo globalizado onde está não é só o esporte. Pode ser em uma carreira qualquer que cada um possa escolher. Sim. Inclusive para a carreira que você está construindo agora como professora de educação física, técnica de basquete, a língua é importante para novos conhecimentos, né? Então, isso é muito importante o que você falou. E além disso, Alessandra, tem uma questão aqui que o pessoal está querendo saber, é que depois nós vamos voltar lá no Mundial, nas Olimpíadas e tal, mas eles querem saber um pouquinho mais sobre a WNBA. Você jogou em 3 equipes, né? Sim, eu joguei em 3 equipes. Eu fui no Expansion Draft. Quando a equipe de Washington Mystics foi criada em 98, eu fui convidada pela Liga. E foi assim que eu entrei na Liga, foi até pelos números que eu fiz no Mundial, nos Jogos Olímpicos, eles já vinham. Eu tinha sido antes, em 93, o meu técnico, até você conhece, Flávio, eu treinei uns meses com o Mark Sharp. Ele tinha voltado dos Estados Unidos. Ele queria me levar para o college americano. Sim. Eu não fui por causa do problema de família. Com quem eu ia deixar meus irmãos? Quem ia sustentar meus irmãos? Porque eu ia ter que parar de ganhar dinheiro. Eu não fui para o college. Eu não fiz college. E eu fui para uma das coisas que não é que me faltou na minha vida, porque eu acho que tem coisas que não é nada por acaso, né? E aí ele já viu um laboratório, tinha gente da Europa já vendo, interessando, tive algumas sondagens, eu falei, não posso sair do Brasil, aí que foi em 97 que eu tive que sair mesmo. E em 97 calhou de eu ter sido convidada para jogar, para fazer parte da equipe de 98, do Washington Mystics. Aí eu tive que arrumar um empresário, tudo, e pelo conselho de ter que ir já para não ter aquele choque cultural, choque de jogo, essas coisas. Eu fui para a Itália, joguei aquela temporada de 98 na Itália, antes do Mundial, e depois eu fui para a WNBA. Vou falar, confesso para vocês, eu não fui bem preparada, porque, na realidade, não falo em si de jogo, preparada para tudo aquilo, porque é um espetáculo, pessoal. Aquilo que nós vivenciamos aqui, o esporte no Brasil, como espetáculo, é totalmente diferente do que na Europa, nos Estados Unidos, como na Europa também, dependendo do país. Eu senti muito, eu falo para vocês, foi a questão como o basquete é tratado lá, e também eu fui num vestiário, não vou falar que não foi positivo ou não foi negativo, é que eu não fui preparada psicologicamente para um evento muito grande como é a WNBA. Já digo isso. Eu estava jogando números, se for ver meu primeiro ano de carreira, eu sempre tive números altíssimos. Teve o segundo jogo da liga, eu peguei 17 rebotes, entendeu? Então não é números, é contra gente fera, que você sabe que lá naquela época tinha muito mais gente fera do que hoje. E a questão da convivência dentro do vestiário, que foi um pouco difícil, então, pessoal, até para entender, eu não entendiam naquela época, hoje está muito mais globalizado, como uma pessoa que não foi para o college, estava jogando já profissional, então tinha aquele atrito entre jogadoras. Eu tive um vestiário muito, muito difícil para entender, e quase no meio da temporada eu estourei o joelho, num jogo contra o Houston. Eu tive um choque, foi uma contusão que eu estourei, eu fiquei praticamente foi o resto das 60 dias sem praticamente de fisioterapia. Eu estirei todinho os ligamentos e tendões do joelho
direito. Eu não operei por um milagre, foi um fio que não fez operar e a recuperação foi ótima. Só que eu me sentia muito sozinha, muitas coisas para aprender, até eu estava lesionada, não podia ir ninguém para os Estados Unidos, porque eu também não tinha família, o visto americano, tudo aquilo. E depois eu fiquei mais um ano no Washington. Aí, em 2000, eu fui para o Indiana Fever, eu troquei, aí eu voltei para o Brasil porque era ano olímpico, eu não estava jogando, eu falei, eu vou. Pediram para voltar, eu pedi para sair da liga. Em 2001 eu voltei, que eu estava em Seattle, eu estava com o primeiro ano da Lauren Jackson. Aí, o ano que eu ia jogar mesmo, Flávio, eu chego com o pé estourado, eu torci o pé no último jogo do campeonato italiano. Nossa. Cheguei lá, fiquei 3 meses praticamente de férias. Aí depois eu falei assim, no outro ano eu falei assim, mas não dá, porque eu estava num país europeu que o calendário demora mais, que em maio, 1º de maio você tem que estar pronta para ir já. Aí eu fui jogar na Coreia. Mas psicologicamente eu não fui preparada para o espetáculo. Tanto que eu não fui, gente, é muito cômico isso. Primeiro jogo nosso no Madison Square Garden, na segunda semana de liga, a Alessandra pega, era o shoot round, nós temos que fazer tiro de manhã, né? Ela deita no meio do Madison Square Garden, no meio da quadra, e fica olhando pro teto com uma bola lá, emocionada. Cara, que sonho. Flávio, você não ia fazer isso? Pra quem nunca pensou em jogar basquete? Meu técnico ficou louco, falou assim, essa brasileira é louca. Deitei, fiquei lá assim pro teto. Meu Deus, onde eu vou jogar hoje? Eu não acredito. Deitei no meio do símbolo e fiquei deitada lá por uns 10 minutos. O técnico olhou, todo mundo olhou e falou, o que tá passando na cabeça dessa retardada? Passou muita coisa para chegar ali, né? Isso é legal demais, né? Ô, Alessandra, tem uma pergunta aqui do Pipoca que é justamente isso aqui. O Pipoca é nosso técnico do Sub-12, está perguntando, você com toda essa experiência deve ter muita história legal. Qual que é a mais engraçada que você teve nesses anos aí? A mais engraçada foi quando eu cheguei na Itália. Primeiro, na segunda semana, meu time era para salvar. Eu só peguei time assim. Não, eu joguei em time de ponta, mas os times que eu mais joguei ou foi com categoria menor. Meu último time era metade da seleção sub-18, turca. Então, elas me chamavam de mãe. Mas o melhor foi quando eu cheguei na Itália. Aí o técnico ficava Magari, 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 Magari. E Magari é talvez em italiano. Aí um dia eu cheguei e falei assim, é o seguinte, eu perguntei para alguém, falei assim, que tinha fisioterapeuta, era uma argentina, eu estava na Sicília, ninguém falava inglês. Na Sicília ninguém fala inglês, né? Muito pouco. Cheguei para a Argentina, falei assim, quem é Magari? No portunhol, mais ou menos. Eu estou esperando esse Magari não chega. Pra quê? Pago. Eu pensava que Magari era uma pessoa, uma menina, alguém, era o sobrenome de alguém que ia chegar. E eu olhava para a porta e nas preleções Magari, e eu assim olhando, olhava para um lado e esse Magari nunca chega. Essa foi uma das gafes, né? Essa foi uma das piores que eu tive. Alessandra, falando agora aqui sobre seleção brasileira, tá? Você passou pela geração que foi mais vitoriosa no basquete feminino, vamos dizer, né, em todas as épocas do basquete feminino brasileiro. Uma geração que marcou, né, e que até hoje a gente não tem, né, nada que eu acho que vai se comparar a essa geração. Né? Essa seleção brasileira que foi campeã brasileira, foi campeã mundial em 94, você considera que foi a melhor geração de jogadoras que possa ter passado pelo basquete e até mesmo, vamos dizer, mundial que você conhece hoje em dia? Olha, Flávio, eu falo uma coisa, eu sou privilegiada, eu falo, por ter feito parte dessa geração, e talvez tenha tido jogadoras fora dessa geração, já da década de 70,
e mesmo de 80, que eu não tive prazer de jogar, que poderiam ser mais talentosas do que nós, as 12 que estavam lá. Mas o importante naquele grupo não foi só talento, né? Eu acho que foi a união e a luta por um objetivo. Porque, querendo ou não, você pode falar, ainda mais entre feminino, tem sempre aquela vaidade, aquele orgulho. Ainda mais no Brasil. Eu falo porque é nosso mesmo, é da nossa mentalidade. E deixar muitas vezes esse orgulho de lado e a sua vaidade para ter um objetivo único foi aquilo que aconteceu naquela seleção. Entendeu? Então, pode ser que tem meninas hoje que foram melhores ou meninas no passado também, mas eu acho que como união, como espírito de grupo, foi um dos melhores grupos. Aquela, Em de 90 e pouco 94, até 2000. 2000. E dentro desses aí, como é jogar com Paula, Hortência e Janete? Esse trio aí que vamos dizer que é o trio que fez o Brasil ter tantos louros aí, junto, essas três sobressaíam mais. Como era jogar com essas três em termos de liderança e dentro desse grupo coeso aí em busca de objetivos? Bom, é o seguinte, eu acho que jogar com esse grupo, qualquer um, até minhas companheiras na Europa, quando eu cheguei, como é jogar com o Paulo Hortência? Cara, gente, vocês não imaginam, nós estamos falando do momento que não existia internet. Você chegar no final da Ucrânia te perguntar de Paulo Hortência. Então você fica assim, não existia internet, gente. Não é que nós estamos falando hoje. Hoje é fácil, você põe um highlights lá, tá todo mundo comentando você. Mas naquela época não era assim, não. Entendeu? Jogar com elas foi maravilhoso. Tivemos momentos ruins, tivemos momentos que nós perdemos, tivemos momentos que nós ganhamos, tivemos momentos que teve briga. Mas tudo foi por um objetivo único. Tanto que, quando eu tive uma live com a Paula, eu falava assim, esse Mundial da Malásia, que quando nós chegamos na seleção, eu, a Leila, a Tuyu, outras meninas que nós estávamos vindo do juvenil, na transição de 92 para 93, sempre falavam desse Mundial da Malásia. Esse Mundial da Malásia fazia, sabe, até eco na nossa cabeça. Uhum. Aí eu tive que perguntar, gente, o que aconteceu tanto nesse Mundial, depois de quase 30 anos, perguntar do Mundial da Malásia? E elas falaram que tinha um time muito bom, né, essa realidade, que foi horrível. Porque ver o Brasil ser 11º e elas estarem lá no pódio, né, como melhor jogadora, tudo, foi a sensação mais horrível que elas tiveram. Que foi horrível para elas como jogadoras. Então, aquilo foi a chavinha para mudar muita coisa. E o importante também do grupo, eu falo, sabe o que é, Flávio? Todo mundo que estava lá, mesmo as meninas que ficaram fora do grupo, não vamos esquecer que o grupo não foi feito só com 12. E aquelas que treinaram, aquelas que foram sparring, todo o grupo, o feminino em si, o basquete feminino, a família basquete feminino, que estava unida, todo mundo lutou por um objetivo único, entendeu? Então o objetivo era aquele lá. Independente se você jogasse 10 ou 5, ou se você fosse lá treinar contra nós, para bater nós lá em São Roque, ou os meninos também, que nós treinamos muito contra time masculino. Então, todo mundo, é uma vitória de todo mundo, não só daquelas que foram protagonistas, as 12 que estavam lá, ou as 5 titulares. Ô, Alessandro, eu tenho uma curiosidade, porque o Miguel, muito amigo, e a gente já conversou, mas eu nunca fiz essa pergunta para ele, mas eu vou fazer para você. Como é que foi perder para a China na fase de grupos e depois enfrentar eles no último jogo da final? Era aquele osso engasgado na garganta que não descia, era uma rivalidade maior, porque na semifinal foi contra os Estados Unidos, né? Passamos pelos Estados Unidos, que era um grande adversário, e fomos enfrentar a China, que a gente tinha perdido, a única derrota que o Brasil teve naquele Mundial. Como que foi essa motivação para enfrentar a China de novo? Porque tinha uma chinesa lá que era grande demais também, né? Sim. Não, então, Flávio, só
fazendo uma retífica. Nós perdemos um jogo na primeira fase. Foi contra a Eslováquia, um time que tinha separado da República Tcheca, ninguém conhecia, um basquete totalmente diferente, não tinha informação ainda. Leste Europa, naquele momento, estava com as divisões, você não tinha muita informação de jogadores, o que estava acontecendo com o basquete do leste, né? Ainda mais para brasileiro, naquela época, em 94, hoje tem estatística, tem tudo jogado na internet. E depois nós fomos jogar contra a China. Nós preparamos o jogo, mas na questão tática nós tivemos alguns erros, até como marcar a Zheng Aixia, que não é fácil, uma mulher de 2 e 4, que é 2 e 4, 2 e 4 e 2 e 4. Eu sou grande, mas para pivô eu sou muito atípica, porque hoje tem os pivôs magros e altos, ou jogadores magros e altos, mas na minha época quem jogava de 5, posição 5, era totalmente ao contrário do meu porte físico. Eram mais 1,90, larga, não gorda, mas larga, de músculo, pesada, e eu não, eu sempre fui atípica para a posição, né? Então, eu acho que foi na questão de nós termos perdido, foi a questão de nós não termos... nós montamos o jogo, eles foram muito mais felizes naquele dia e conseguiram anular os pontos que nós tínhamos planejado para o jogo, porque os jogos, já desde aquela época, já com o Valdir Pagano, nós tínhamos pré-eleição, não tinha, lógico, vídeo, mas tinha jogadas, nós estudávamos as jogadas, os pontos fortes, os pontos fracos, que devia ser anulados, quem podia chutar, como ia marcar aquele jogador, como isso. E uma das coisas foi essa. Alguns erros que nós ajustamos depois. E depois, na final, ajustou até mesmo a marcação, né? Como é que ela chama mesmo? A Aixia, né? E também a Hortência fez um jogo extraordinário na final, né? Eu lembro bem que ela jogou, quase não errou, né? Então isso aí foi uma coisa muito boa dentro daquela final. E logo depois, a outra fase da seleção foi na Olimpíada, né? Porque vocês foram com esse título de ser campeão mundial para os Jogos Olímpicos. E para os Jogos Olímpicos a gente foi até a final e enfrentamos os Estados Unidos, né? E foi... Como que você acha que porque os Estados Unidos já era o contrário, já estava com a gente engasgado, né? Porque no Mundial a gente tinha ganho deles na semifinal, né? Sim, outra coisa, eles já estavam engasgados. E segundo, eles estavam fazendo os Jogos Olímpicos em casa. Não que nós jogamos mal, mas eles jogaram muito superior do que nós. Muito superior. Porque fazer 85 pontos num jogo de final de Jogos Olímpicos, nem hoje quase masculino faz, né? Se for por dois times do mesmo nível. E elas jogaram aquilo que elas gostariam de ganhar, porque já estavam engasgadas com o Mundial de 94 e estavam fazendo os Jogos Olímpicos em casa e jogar no Georgia Dome, lá em Atlanta, com mais de 20 mil pessoas. Gente, você está com a tua torcida, é um prazer, foi uma coisa, não tem, né, indescritível. Aí já vem uma pergunta aqui, você falou num ponto importante, que vem uma pergunta da filha da Rosana, a Raíssa, que ela joga no Bradesco, no Sub-13 e no Sub-14. Como que você lidava com esses medos de fazer assim, botar foco nos seus objetivos quando está num ginásio lotado? Torcida e tal, arbitragem. Como que você fazia para focar nos seus objetivos nesses jogos? Bom, é o seguinte, eu sei que para vocês é difícil. Uma coisa eu aprendi isso com o final do Valdir Pagano, você não olha para o lado, você tem que pensar no jogo. Então você entra na quadra, você começa primeiro, pessoal, uma coisa que eu não vejo ninguém fazer no Brasil. Eu sou treinadora do Mackenzie Universitário, tem hora que eu tenho que falar para as meninas, bate bola pela quadra para ver onde tem ponto oco na quadra. Você, quando entra no ginásio, que você vai aquecer, não é ficar de gracinha para olhar para a bancada. Tem gente que fala, quando eu jogo ainda, nossa, você é muito séria ainda jogando. Eu vou lá, mesmo
que eu sei onde é a quadra, eu sei onde eu vou bater bola no garrafão, vou bater bola no meio da quadra, porque tem hora que a quadra é oca, você não sabe onde o técnico do outro time vai fazer pressão. Faço, olho o aro, bato uma bola na frente, vou arremessar uma bola na frente, uma no ferro de trás, outra faz de chuá, para ver aonde a bola vai bater, você vai ver onde o rebote vai. Olha, vê se a tabela... Então, você começa a notar, entrar no jogo assim, no vestiário. Tem gente que gosta de escutar música. Não recrimino isso. Eu também gosto de ter dia. Mas eu sento, não fico falando muito, não olho no celular. Então, até hoje, gente, até no... Ó, eu vou jogar 3x3, eu fico lá esperando. Quando tá chegando a hora que eu vou jogar, eu entro em stand-by. Eu mesmo com aquele barulho, aquele monte de gente passando, eu entro dentro de mim. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha posição? Como vai ter esse jogo? Eu tenho que desenhar o jogo na minha cabeça. O que a sua treinadora falou? O que você tem que fazer? Ela, com certeza, você já tem vídeo, ainda mais no Bradesco. O que eu tenho que fazer? Tenta, respira. Fecha o olho antes de sentar na quadra, fecha o olho, concentra 1 minuto. Eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Respira fundo, inspira pelo nariz, solta pela boca 2, 3 vezes. Isso faz acalmar. O medo é normal, com o tempo vai passando, mas começa a fazer esses tipos de mentalizações que são simples, que você vai pegar com o tempo. Outra coisa, depois do treino, tem treino que são complexos, que eu sei que vocês têm hora, no meio do... Quando vocês chegam em casa depois do treinamento, que o treinador deu hoje? Ele deu uma bandeja de 2 tempos, uma bandeja de 1 tempo. Como é a passada? Começa a lembrar o que você fez na quadra. Como é a mão? Como é o braço? Principalmente agora que nós estamos na pandemia, nós temos que melhorar a mecânica de movimento. Eu falo para os meus alunos, vamos melhorar a mecânica. Como é a bandeja? Não tem a cesta, mas eu tenho que imaginar. Então, treino. Muitas vezes o treinador está dando um treino para você de vídeo. Eu tenho que olhar, não posso olhar para o alto. A cesta está na frente. Então, vou pegar, vou arremessar, vou fazer esquerda, direita, como é o braço. Então, são os detalhes. Mesmo quando voltar a treinar, vocês têm que fazer a mesma coisa. Mentalização em casa. A bandeja, estou errando o quê? E a esquerda, porque 75% de vocês não fazem bandeja de esquerda. Eu fico louca com isso. Eu fico louca. Quando eu pego um de 12 anos, eu falo, é impossível. Você não faz bandeja de esquerda. Nós vamos fazer só de esquerda hoje. Boa. Que é muito importante, nesse momento, a gente se preparar para essa volta. E quando voltar com mais vontade. Alessandra, tem uma pergunta aqui que vem do João Chad, do Lucas Vitor, são do Sub-16. Qual que foi o momento mais feliz e importante da sua carreira em termos de realização e de conquista? Eu acho que todos os momentos são momentos diferentes da minha carreira, que foi momento de realização e de conquista. O primeiro foi a minha primeira convocação para a seleção brasileira, né? Eu tinha só 2 anos de basquete, em 91. Cara, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, para a seleção brasileira. O segundo, quando eu joguei no Ibirapuera, jogar no Ibirapuera para quem nasceu em São Paulo, ainda mais a Copa América, que foi o jogo contra a Cuba, que estava pau a pau, que nós estávamos perdendo de 20 pontos, nós ganhamos, nós tivemos para ir para a final contra os Estados Unidos em 93. Nossa, esse também foi um momento inesquecível. São vários momentos. Ter campeão mundial, não pode esquecer. Vice-olímpica, não pode esquecer. A Olimpíada tem uma emoção a mais, né? A Olimpíada e o Mundial, né? Ver a sua bandeira no pódio, né? E Sydney 2000 também, porque a medalha de bronze, pessoal, ir para os Jogos Olímpicos, todo mundo fica assim, porque foi medalha, só foi para o jogo. Imagina, tem país que faz festa porque está no jogo. Nós temos que valorizar cada conquista. E tá lá nas Olimpíadas não é fácil. 4 anos de luta, superação, quando você vê que você passou na sua carreira, tem vezes que você passou lesão, tem que superar tudo. E também porque nós somos desacreditados, porque não tinha Paulo e Hortência, nós conseguimos ficar com bronze. Exatamente. Depois jogar na Europa,
Isso também foi muito gratificante, e depois de muitos anos chegar na Europa e pessoas lembrar, você entrar no ginásio e as pessoas lembrar de você, agora, nesse momento agora, é um reconhecimento, nossa senhora, você chegar no ginásio, tem gente, meu Deus, quanto tempo você está aqui, que legal você também ser treinador, é demais, é demais. Ô, Alessandra, tem uma pergunta aqui que é interessante, que é do Rafa, e também já tem uma aqui que é que fala do João Pedro, do Sub-13, fala que o seguinte: jogar só de pivô hoje em dia não dá. Hoje o jogador tem que ser eclético, tem que fazer tudo. O que falta ao jogador brasileiro para ter a mesma carreira que você teve? De jogar em quase todos os países aí, como você falou. O que falta ao jogador brasileiro? Mais fundamento? Mais treino? O que falta para ele? Eu vou falar uma coisa, sabe o que falta? Mais fundamento. Hoje, uma criança de 12, 13 anos, você não precisa ir até longe na Europa, não. Na Argentina, você vê os meninos, eles já têm postura, gente. Fazem anos. Eu fui uma vez num camping em Hernando, na cidade do Marcelo Milanésio, né? Que é uma cidade que é um ovo, que tem um semáforo, mas todo mundo joga basquete. 8 anos de idade, o treinador, os meninos de 8 anos de idade, você via a quadra, eles estavam lá e eu ficava só sentado olhando para ver o que eles faziam. Mas destruíam a quadra. A hora que o treinador dava um assovio, quando entrava, estava todo mundo com a camisa dentro dos shorts, todo mundo no centro. Muitas vezes o que acontece? Isso é postura que quer vencer, já começa a dar postura. E muitas vezes o jogador brasileiro não tem essa postura, infelizmente. E quando começa o treino, eu já falo para vocês, não tem esse negócio, eu vou pegar minha garrafinha, eu sei o que lá. Mesmo na Europa, é 1h30. Quando eu olhei o cronômetro, o cara falou, hoje é 1h30. Não tem essa, sentou para tomar água, não existe, que basquete é jogo que você tem que estar concentrado. A hora que você senta, já vem o calo de concentração. Esse negócio de ficar foco. E sempre tem um a mais. Treinei. Quando você vai treinar habilidade, você não vai treinar aquilo que você sabe, você treina aquilo que você não sabe. Basquete, hoje, com a periodização, que é moderno, tudo, você treina muito sozinho. E quando você treina sozinho, pessoal, na Europa, você tem lá masculino e feminino, horário. Eu vou vir na quadra. Você vai lá, é 1 hora que você tem que dar no pau, porque à tarde vai ter o treino coletivo. Mas você treina tudo aquilo que você não sabe em alta intensidade. Não tem esse de, eu vou treinar meia boca, eu vou fazer... Michael Jordan não falava, o jogo é um treino, o treino é um jogo? Então, não tem esse negócio. Tá cansado, fica em casa. Não tem esse negócio. Legal, muito legal, é isso aí. Gente, o pessoal da produção aqui tá pedindo para todo mundo que está agora na live junto com a gente para seguir o Instituto Superação no Instagram. Tem gente que não segue, vamos seguir o Instituto Superação, o pessoal da produção está pedindo, porque já tivemos mais de 60 pessoas aqui e é importante todo mundo seguir o Instituto para a gente estar passando todo esse conhecimento. A Alessandra já faz parte dos nossos seguidores, né, Alessandra? E eu tenho certeza que vai estar não só seguindo a gente pelo Instagram, mas também nas nossas atividades, porque você vai ser a convidada de honra nos nossos próximos festivais, tá? Já está feito aí o nosso convite a você, tá? Muito obrigada, aceito com prazer. Ô, Alessandra, tem uma pergunta interessante aqui da mãe do Derek Filippini, que é aluno de uma das escolas nossas, do Lourenço Filho. Ela gostaria de saber qual que é o incentivo que você daria para o filho dela que quer ser jogador de basquete, quer seguir carreira. Qual que é hoje o conselho para esse atleta, aluno? Lu, é o seguinte, treino, dedicação, mas não é só treino, ele tem que ir bem na escola, porque tem até estudos que falam, os atletas que têm mais formação acadêmica são os mais inteligentes, aqueles que conseguem desenvolver melhor as problemáticas do jogo, entendeu? A dedicação, a disciplina em casa, a respeito dos pais, tudo isso é importantíssimo, que não adianta ser um exemplo na quadra em casa, não conseguir contribuir com as coisas de respeito. E o treinamento eu sei que os treinadores dão, que é importante, e ele querer aprender cada dia mais. Um pouquinho que ele pode dar, um pouquinho a mais cada dia,
Isso é importante para no final, não é agora. Pessoal, vou confessar para vocês, eu nunca fui troféu girafinha, troféu nada quando eu era a categoria menor. E não é por isso que eu não virei jogador. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu tempo de maturidade. E isso nós temos que aceitar. Não adianta querer pular as etapas. Tem uns meninos que querem enterrar, mas ainda não está conseguindo enterrar. É maturidade também, tem que respeitar o físico. Não é assim. Tem menino que quer chutar dos 3, chuta de qualquer jeito. É melhor chutar de mais perto, porque ainda não tem a mecânica, a biomecânica. Então, aceitar até respeitar esses princípios do físico. E com o tempo ir crescendo. Muito legal. E aí está aí um grande exemplo para o Derek, que eu tenho certeza que é um dos melhores alunos da escola. Ele tem não só uma boa condição técnica, mas também um aluno nota 10. Já tem o professor dele já me falando aqui. Tá? Bom, parabéns, então é isso que tem que ser. É isso aí. Ô, Alessandro, já estamos caminhando para o nosso final aqui. E tem uma pergunta antes da gente fazer o nosso bate-bola final. A pergunta é a seguinte: o que você faria de diferente hoje, depois de passar por tudo que você passou? O que você faria se voltasse lá atrás, no seu início, lá no seu início de carreira? Eu acho que eu não faria nada. Eu acho que continuarei a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos acertos. Eu agradeço, eu acho que eu fui uma pessoa privilegiada por ter encontrado pessoas boas que me encaminharam. A minha família, como eu disse, é o basquete, pessoas de técnicos, de treinadores, professores e todo mundo que faz parte da minha vida. Então, lógico, tem dias bons, tem dias ruins, como tem pessoas boas e pessoas ruins. Aí vai do seu discernimento e da sua perseverança. Legal. Bom, vamos para o nosso bate-bola. É um prazer estar aqui hoje com você. O nosso bate-bola é você responder com uma frase ou com uma palavra o valor que a gente vai falar do Instituto Superação aqui para você, tá? O que é amor e paixão para você? Basquete. Basquete. Humildade. Humildade. Saber escutar o próximo e saber saber escutar o próximo. Disciplina. Qual? Desculpa, não escutei. Disciplina. Disciplina é ser focado. Disciplina é ser focado naquilo que você tem que fazer e independente de onde você esteja e na área que você atua. Coragem. Coragem para quê, Alessandra? Para ser melhor do que você foi ontem. Sempre. Muito legal. Espírito de equipe e amizade. Compartilhar as alegrias e tristezas também, a sua experiência com o próximo, não somente com o basquete, mas informações, mesmo dentro de casa, ajuda e união. Por exemplo, nesse momento que nós estamos passando agora, a empatia, pensar no próximo. Muito legal. Superação. Superar praticamente é você ser focado e tentar mudar a sua vida, independente aonde você esteja, com as ferramentas que você tenha. Agregar aquilo, os valores que você pode para não somente para impactar o mundo, mas impactar dentro da sua casa, onde você treina, ou o local onde você está primeiro, para depois querer impactar o mundo. Não adianta impactar o mundo se você não impacta nem dentro do seu quarto. Alessandra, eu queria dar um depoimento aqui que eu não te conhecia. Agora, eu te conhecendo, virei seu fã. Tá? Muito obrigado. Obrigada! Obrigado por você estar aqui junto com a gente. Você é um exemplo de vida e de perseverança e de superação para os nossos alunos. E nós estamos falando aqui que não foi uma campeã mundial, vice-campeã olímpica, que foi em 5 mundiais, né, 3 Olimpíadas, e tem uma história fantástica no basquete e para a vida. Muito obrigado, viu, Alessandro?
Obrigada a você pelo convite, obrigada pelo Instituto Superação. Agradeço a todos os seguidores, todo mundo que está aqui na live e todo mundo, porque eu fiquei muito preocupada até com vocês quando a questão do Covid, do início da pandemia, das cestas básicas. Agradeço também as pessoas que puderam contribuir para que ajudasse. O Alexandre Varoli está aqui, do Giacomo. Ele é um fofo, eu adoro ele. E falo porque as meninas lá do Recanto Verde Sol também, elas estão cobertas com as cestas básicas. Então, cada um ajudando o outro. E é isso que nós temos que fazer. Pessoal, lembre-se que para nós mudarmos a nossa vida, o esporte e a educação é tudo, a base de tudo, como mudou a minha, e pode mudar de vocês e dos filhos de vocês.